A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você. Olá, queridos. Que alegria que o Senhor nos dá de juntos podermos tomar esse cafezinho e degustar o pão que desce do céu, que é a palavra de Deus. Para nós é sempre um privilégio este momento e esperamos que para você que nos assiste também. Queremos agradecer de antemão já a audiência, que vocês nos concedem, convidar você a ser parte deste programa, avisando as pessoas que você ama, falando do horário, do canal. Você também pode entrar no site da PIB Londrina, Primeira Igreja Batista em Londrina. É só acessar o site que estará passando aqui embaixo, piblondrina.com.br. Você pode também ir lá e pegar o link dos programas. Tem o Café e Fé, o Desconstruindo a Religião, tem também o Cristo em Mim. Além disso, existem vários textos para o seu estudo, a sua edificação. Existem também todas as mensagens que são ministradas lá na PIB. São gravadas, você também pode ouvi-las, baixá-las, enfim, interagir com a gente nesse sentido, de um modo que a palavra de Deus, o alcance da mensagem possa crescer de forma exponencial através da sua vida, através da sua rede de amigos, e isto vai indo e a gente não sabe aonde isso vai chegar, porque o intuito nosso, o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível. Hoje a gente quer meditar um pouco no capítulo 3 de Mateus sobre a parábola do semeador e olhar para ela e perceber nela aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ela é rica em seu conteúdo, ela fala de questões que são próprias à vida, ela é contemporânea, ela fala muito daquilo que nós podemos perceber hoje em dia. E fala desta ação de Deus em semear a sua palavra e como acontece o objetivo final da frutificação da palavra de Deus em nós. Para que você entenda melhor o que a gente quer dizer, vai aquela narraçãozinha básica e já a gente está de volta. É o tempo de você passar uma manteiguinha no pão aí, preparar a sua xícara com um cafezinho e juntos podemos desfrutar desse momento. Fique com a gente. Vamos começar uma série sobre a parábola do semeador contada por Jesus. Nessa história, um semeador deixou cair uma semente em caminhos diferentes. Hoje abordaremos sementes que caíram à beira do caminho. Elas, portanto, não floresceram, nem deram qualquer fruto, mas foram pisadas e comidas pelos pássaros. Jesus explicando diz: os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração da palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Lucas 8:12. O que Jesus quis explicar com esta parte da parábola? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Como vocês puderam perceber pela narração, o texto que nós queremos trabalhar, pensar, olhar, meditar, é o texto da parábola do semeador. E ela aponta para uma realidade que causa em nós uma certa curiosidade, uma certa busca por um entendimento, e como causou também nos discípulos de Jesus. E ele então, em um determinado momento, passa a explicar o que significa a semente, quem é o semeador, por que uma é arrebatada, qual o significado dessa semente ser privada de germinar, e como isso tem alguma implicação na minha e na sua vida hoje.
como que eu posso perceber e entender a palavra de Deus hoje? É sobre isso que a gente quer bater um papo. Oi, Glênio, tudo bom? Graças a Deus, Alexandre. Essa é uma parábola muito rica, mas ao mesmo tempo ela mexe com algumas questões que para nós é de difícil compreensão, né, Glênio? Normalmente as parábolas, elas têm chaves, né? Que precisam da revelação do Espírito Santo. Essa mesmo Jesus explica assim. É muito interessante, ele saiu de casa e ele foi para a beira do mar e sentou-se. E quando Jesus se sentava, era normalmente para ele falar e ensinar aos seus discípulos. Quando Jesus pregava, ele ficava de pé, mas quando ele ia ensinar, ele assentava. Ele assentava. O processo de mestre, mas na cátedra, na cadeira. E os discípulos vieram, mas veio uma multidão. E Jesus então pegou um barco, empurrou para também usar o barco como púlpito, para plataforma, como cadeira, e sentou-se e começou a falar. Ele fala ali 7 parábolas, é um contexto de verdades que ele vai mostrando. E a primeira que ele começa é essa do semeador, a semente e os solos. O semeador e a semente, elas são iguais. É o mesmo semeador e a mesma semente. Mas o solo são diferentes. E ele então fala sobre o semeador que plantou, como foi dito aqui, jogou a semente num solo, um solo duro, um solo que pedregoso. Não, esse é o solo pisado, solo batido, na beira do caminho. Ele está acostumado a ouvir de tudo. Vamos agora. Calejado. Ele ouve filosofia, ele ouve teologia, ele ouve a metafísica, ele ouve tradições. Ele está saturado de informações. À beira do caminho, quer dizer, é onde tudo passa. E vai pisando. Esta mente, como nós vamos entender, este coração, este solo, é um solo compactado, com muitas ideias. E até ele ouve a palavra de Deus, porque o universo, segundo cremos pela palavra, ele foi criado pela palavra de Deus. A única coisa que não foi criada no universo foi o homem. O homem foi feito. Ele não foi criado pela palavra. Mas a palavra, ela gera no ser humano um rebuliço. Porque ela vai ou salvar ou julgar a pessoa que recebeu ou rejeitou a palavra. Esta pessoa, ele diz aí que ele saiu, jogou a semente caiu, mas não penetrou, porque as aves dos céus vieram e comeram. E quando Jesus vai explicar isto, ele vai dizer que esta parábola tem o significado, o coração, que as aves dos céus representa Satanás, que vem e rouba a palavra. São essas pessoas que têm a mente, já transitaram por tantas coisas e têm tantas dúvidas e incertezas, que a palavra de Deus só parece mais uma. É uma coisa, ela não faz sentido. Ele até pode
não é acolher, mas ela não penetra, ela não faz sentido para ele. E essa pessoa então ela se torna como que incrédula propositiva, resistente à palavra de Deus. É a coisa que Satanás, desde o Éden, ele está procurando a palavra de Deus. É assim que Deus disse. E bota uma dúvida e cria na mente da pessoa confusões. E a palavra não entra. Se você não puser o espermatozoide no útero, ele não vai gerar a criança. Se a palavra de Deus não entrar na terra, no coração, porque esse solo aí representa exatamente a individualidade do coração de cada pessoa, ela não vai produzir, ela não vai nascer, não vai gerar vida. E aí o Senhor diz que todo que ouve a palavra do reino e não compreende. O que é isto? A Bíblia diz lá em Isaías que é para que saibais, primeiro se sabe, e me creais. Pois se crê. Se crê, e crer não numa filosofia, não, mas se crê numa pessoa. E me creais. E entendais. Esta é a ordem. Primeiro se sabe, depois se crê no Senhor e depois se entende. Mas esta casta de gente está tão endurecida, tão empedernida, que a palavra não entra. Mas, além de não entrar, Glênio, você vê que há um esforço do inferno para não permitir que a palavra fique, que a semente fique ali. Fique ali. Ele vem logo e rouba. Para não correr o risco de que germine de alguma forma. Então não só há esse endurecimento do coração, esse chão pisado, batido por tudo o que é humano, por toda a forma de conhecimento, tradição e tal, mas também há uma ação espiritual no sentido de que aquela palavra precisa ser tirada dali, precisa ser arrancada dali. A obra, eu disse, a obra da serpente, a obra do maligno, a obra do diabo, o termo que você quiser. A obra do opositor é remover a palavra, é tirar a palavra de você, para que você não ouça e não faça efeito. Tem uma história de um filósofo, David Hume. É um filósofo empiricista, ele trabalhava com a realidade enquanto realidade, e ele gostava muito de ouvir um pregador inglês chamado George Whitefield. Ele era um pregador maravilhoso. E um dia, numa manhã gelada de Londres, está David Hume andando rápido e encontrou um amigo da academia, dos estudos, e disse: David, para onde você vai tão cedo assim? Ele disse: eu vou à igreja para ouvir George Whitefield pregar. Ele disse: mas você não crê em nada do que ele crê. Ele disse: é verdade, eu não creio, mas ele crê. Eu gosto muito de ouvir aquele que crê. Dizem que no final da vida Hume acabou rendendo-se. Eu não tenho muitas informações sobre esse fato, mas já ouvi esse comentário.
Satanás quer tirar você do ouvir a palavra de Deus, porque se você não ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a semente é lançada, mas aí ele cria toda essa coisa de entretenimento, de você tem que ir para o jogo de futebol porque você tem que se divertir, você tem que ir para não sei para onde porque tem uma festa. E ele joga... Mas mesmo quem vai se reunir em volta da palavra, às vezes... rapaz! Sofre. Olha, eu tenho observado que todas as vezes que você vai anunciar o Evangelho e que você abre a palavra para falar a palavra, não falar interpretações, mas falar a palavra, cria uma ruaça. Se você está trabalhando com microfone, aí os negócios começam a ter problemas. Se você está falando, o cachorro do vizinho late, que parece que ficou endemoniado. Os meninos fazem uma bagunça interminável, porque há muitos adversários. Paulo diz assim, eu tenho uma porta aberta muito grande, mas há muitos adversários. E esses adversários do Evangelho são implantados pelo inimigo para que você não ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não funcione naquele coração. E eu acho que por aí está o sentido de que é dado, a semente é lançada, mas ali aquele terreno está tão duro, está tão pisoteado, está tão cheio de razões, que a palavra não entra no coração da pessoa. Bom, é isso aí, queridos. Às vezes a gente vai vivendo numa estrutura tão árida, tão seca, tão infértil do ponto de vista espiritual, onde tudo pra gente é essa realidade concreta, e a gente não consegue transcender o teto da nossa casa, e a gente se encolhe e se ajunta cada vez mais e vai ficando socado, sovado, e vira um chão duro. E a palavra de Deus às vezes é semeada, mas é desprezada como mais uma das ranhuras, das durezas da vida que talvez você compreenda com um coração sem esperança, sem nenhum tipo de espiritualidade significativa do ponto de vista de Deus. E daqui a pouco vem o inimigo das nossas almas e rouba. O que nós gostaríamos de continuar insistindo é: se permita, se exponha à palavra de Deus, se desarme de todas as suas convicções e peça a Deus para que haja compreensão da palavra de Deus, para que você saiba e para que você possa crer e que depois você possa entender, como o Glênio bem citou aqui a fala do profeta. É esse o nosso bate-papo, para que a gente possa falar uma palavra um pouco mais contundente. A gente vai para aquele breve intervalo e em seguida nós temos uma palavra para você. E nós esperamos que essa palavra seja do Senhor e que ela vá de encontro ao seu coração e que ela, como ela mesmo diz dela mesma, possa ser um martelo que esmiuça a penha e possa fazer sentido e significado hoje na minha e na sua vida. Fique com a gente. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina.
Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br. Falei que seria rapidinho. Agora eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que está no 2 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler o versículo 4 e eu gostaria que você dedicasse a sua atenção nesse momento. A Palavra de Deus nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Bom, nós vivemos dentro de um contexto tão árido, tão enrijecido, tão concreto, que a gente tem desaprendido a transcender, ou seja, a gente não consegue mais transcender o teto da nossa casa, e o nosso coração, a nossa mente vai ficando tão enrijecido e tão endurecido de tudo aquilo que vem com o objetivo de impedir que eu e você cheguemos ao conhecimento relacional com Deus, que vai sendo construindo uma fortaleza na nossa mente. E isto me remete muito a este chão duro, a este chão pisado, a este caminho batido que a palavra de Deus fala na parábola. E a gente então vai ficando insensível, calejado para tudo aquilo que tem referência em Deus. Eu estava conversando com um amigo, ele falou: Alexandre, está cada dia mais difícil evangelizar. A coisa mais simples para você dizer para uma pessoa é: Deus ama você. E a pessoa hoje vive num mundo tão difícil que ela não tem a mínima noção de quem é Deus, ela não tem a mínima noção do que é amor, e ela não sabe nem quem é ela. De tão duro o tempo que a gente vive hoje. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que as armas da nossa milícia não são carnais. Por isso nós continuamos pregando. Por isso nós continuamos intercedendo a Deus. Por isso nós estamos aqui realizando este programa, porque nós sabemos que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, e a nossa oração diante de Deus é que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, que o Senhor faça de nós um terreno arado, que o Senhor prepare, faça de nós uma terra boa para receber a palavra dele, que é a verdade e que é o poder para transformar a minha e a sua vida. Porque, amados, Cristo não veio a este mundo à toa. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, endurecido como o chão batido, mas tenha a vida eterna, para que possa ser um terreno fértil, para que a palavra de Deus possa germinar, prosperar e dar fruto para outros. E esta é a obra que Jesus realizou. Jesus veio destruir as obras do diabo. E é isso que nos motiva, é entender que Deus está fazendo por meio da sua palavra como Ele sempre fez. E nós sabemos que Deus opera por meio da sua palavra. Isso nos dá alegria. A minha oração e a minha esperança é que Deus fale ao seu coração, que você possa ser constrangido pelo amor de Deus e que você perceba na cruz a maior expressão de amor de Deus por mim e por você. Que você possa se arrepender não do que você faz, mas do que você é. Que eu também não alimente sobre mim nenhum tipo de esperança a não ser em Jesus. Eu não tenho nada a oferecer a Deus. A única coisa que eu tenho a oferecer a Deus são os meus pecados e o sacrifício santo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, amados, nós estamos aqui anunciando o amor de Deus e a palavra de Deus na esperança de que ela caia em um bom terreno para a glória dele. Lênin. Eu queria lembrar você, querido, que esse problema é sempre recorrente. O apóstolo Paulo foi preso e foi mandado para Roma para ser julgado. Quando ele chegou em Roma, ninguém sabia muita coisa a respeito dele. E aí ele teve uma conversa com
alguns da sua nação, e eles combinaram uma data quando eles puderam ouvir Paulo. E o apóstolo falou o dia inteiro, da manhã até a noite, explicando tudo o que dizia respeito ao reino de Deus, ao Evangelho, tentando fazer com que aquela palavra sobre Jesus entrasse no coração deles. E ele começou lá em Moisés, nos profetas, e veio anunciando todo o oráculo de Deus. E alguns, diz a Bíblia, foram convencidos e creram. Mas havia uma turma de descrentes que começou a discutir com o apóstolo Paulo e fizeram uma confusão tremenda. Essa turma é a turma do chão batido, coração duro, resistente. E Paulo disse, interrompendo a conversa, disse: tenho apenas uma coisa para dizer a vocês. O Espírito Santo seguramente sabia o que estava falando quando se dirigiu aos nossos antepassados por meio de Isaías, o profeta, e disse: vá a este povo e diga-lhes o seguinte: vocês escutarão com os ouvidos, mas não ouvirão com o coração, não ouvirão a palavra. Vocês enxergarão com os olhos, mas nada verão. Este povo é cabeça dura. Tem uma turma da cabeça dura, cabeça de prego. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter que escutar o Espírito Santo falar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar consigo face a face com Deus e se deixarem ser curados por Deus. Eu espero que você não seja dessa turma teimosa e obstinada, amém, rebelde, que se põe numa posição de ser como Deus, onipotente, eu me basto, eu sou eu. E receba a palavra de Deus, porque esse coração duro, ele é pirrônico e fica naquela coisa, não, eu quero evidências. Não é por evidência, porque evidência é ciência. Nós precisamos receber a palavra de Deus. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O terreno que recebe e que, se eu puder dizer assim, eu vou usar essa expressão, e exorciza toda a ave de rapina e tira, expulsa essas aves que querem roubar a palavra de Deus, certamente essas pessoas vão ganhar a dimensão da fé, da compreensão e da sua salvação que vem de Deus, porque Deus é poderoso para nos salvar totalmente da nossa pecaminosidade, da nossa incredulidade, e nos dá a sua redenção. Amém. A gente termina com uma poesiazinha de um poeta que talvez vocês conhecem, falando da cabeça dura que o Glênio citou, e ele diz assim: é este o vírus que eu sugiro que você contraia. Na procura pela cura da loucura, quem tiver a cabeça dura vai morrer na praia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e faça de você um terreno fértil para a sua palavra. Até o próximo programa. Oferecimento Posto Carajás e Marajó Veículos. Nossa direção é você.